Muito bem, estamos aqui para uma aula de introdução da disciplina CMC 201-4, Teoria de Controle, disciplina que faz parte do catálogo de disciplinas da Engenharia e Tecnologia Espaciais, opção Mecânica Espacial e Controle, o curso de mestrado e doutorado em Engenharia e Tecnologia Espaciais, do INPE. Primeira aula de teoria de controle, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, estão conseguindo ver a minha tela aí? Sim, professor. Muito bem. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao professor Felipe de Souza. Ele é que construiu esse material que eu vou estar disponibilizando para vocês aqui. O professor Felipe de Souza foi meu professor dessa disciplina, Teoria de Controle, isso em 1986, se eu não me engano. Hoje o professor Felipe de Souza, que era professor do INPE, hoje ele não está mais no Brasil, ele já há muitos anos ele está em Portugal, na Universidade da Beira Interior. Eu não sei exatamente se o professor Felipe de Souza já se aposentou, mas é uma pessoa muito competente, elaborou um material fantástico, e esse material eu vou aqui colocar à disposição para vocês, vou perseguir na minha disciplina esse material, eu acho muito bom. Né? Na internet a gente encontra coisas muito boas, outra coisa muito ruim também, mas... Então vamos aproveitar aí esse material. Felipe de Souza colocou esse material disponibilizado para a gente fazer essas aulas. Então vou seguir. São várias aulas. E a primeira aqui nós vamos falar sobre sistemas multidimensionais e linearização de sistemas. Obviamente o professor está dando aula para os portugueses, para os alunos lá em Portugal, estão muito bem de professores e, obviamente, o controle lá, eles não falam controle, sim controlo. Então, essa é a disciplina que ele dá lá na Universidade da Beira Interior. Essa disciplina lá tem o nome de controle avançado. Então, vamos lá, iniciar. Sistemas multidimensionais, linearização. A ideia de sistemas é quase que intuitiva. Exemplos de sistemas físicos são muitos. O corpo humano, um carro se locomovendo, um elevador, um relógio em funcionamento, um foguete em direção ao espaço, um processo químico, etc. Portanto, uma primeira classificação de sistemas pode ser quanto à sua natureza. O sistema pode ser de natureza mecânica, elétrica, eletromecânica, biológica, econômica, sociológica, etc. Essa é a primeira classificação para sistemas. O que significa um modelo? Modelo é uma idealização de um sistema físico, obtido através de um estudo analítico deste sistema físico. Por exemplo, um aparelho de rádio, ele pode ser visto como um sistema físico. E o diagrama de circuitos, no seu manual, como sendo o seu modelo. Modelagem ou modelamento, modelização, ou do inglês modeling,
é um problema importante porque o sucesso de um projeto depende da construção de um bom modelo do sistema físico. Sem sombra de dúvida, a maior classe de modelos matemáticos usados em engenharia são aqueles descritos por equações diferenciais ordinárias ou parciais. Existem, no entanto, outros tipos de modelos descritos por equações de diferenças, equações com retardo, etc. É comum, na prática, identificar os termos sistemas como sendo modelo do sistema. Logo, fala-se comumente este sistema, quando na realidade estamos nos referindo às equações que descrevem o sistema. O problema de controle, ele surge quando se deseja atingir uma meta com um determinado sistema, entre aspas, usando para isso o modelo. Geralmente, um sistema apresenta a entrada, uma input, e uma saída, um output. A entrada também chamada de controle, pois é a variável que dispomos para controlar o sistema. É normalmente representada pela letra U, U de T. U de T é a função U da variável tempo. Ela é uma função do tempo, não necessariamente unidimensional. Isto é, pode haver mais de uma entrada e isto é representado por um vetor. Quando o sistema pode ter mais de uma entrada, quando isso acontece, a U de T não será mais uma função escalar, e sim uma função vetorial. Então, minha U de T, a entrada, será um vetor com as componentes U1 de T, U2 de T, assim sucessivamente, até o M de T. Então, esse vetor, ele pertence ao Rm. Eu tenho um vetor, uma entrada, uma input de M de Maria componentes, onde M é o número de entradas. A saída também chamada de resposta ou observação do sistema é normalmente representada pela letra Y de T. A saída também é uma função do tempo, não necessariamente unidimensional. Eu posso ter um sistema com várias saídas. Por exemplo, no caso de haverem que saídas, Y de T será um vetor com que elementos. Y de T é um vetor, Y1 de T, Y2 de T, assim sucessivamente, até YQ de T é um vetor que pertence ao RQ. Para cada instante do tempo, eu tenho que variáveis de saída. Os casos que trataremos aqui nesta disciplina, para os casos que trataremos nesta disciplina, U de T e Y de T serão funções contínuas, definidas no intervalo fechado T0, TF, que está contido nos reais, onde o T0 é um instante inicial e TF é um instante final. No entanto, existem sistemas onde estas funções U de T e Y de T não são contínuas, como é o caso de sistemas discretos. Numa formulação mais geral de sistemas, nós temos que U de T pertence a U, Y de T pertence a Y. O maiúsculo e Y maiúsculo para cada T. Onde? O que significa esse U maiúsculo? É o espaço de entrada. Contém todos os valores possíveis para a entrada. E Y maiúsculo significa o espaço de saída. Contém todos os valores possíveis para a saída.
O caso que trataremos nesta disciplina, como já foi mostrado acima, é quando o U, esse espaço é igual a o RM, o espaço de M coordenadas, e o Y maiúsculo seria o RQ, o espaço com Q coordenadas. A teoria de controle estuda as funções U de T, que levam ou conduzem o sistema de um estado inicial, x de t0, no instante de tempo t0, para um estado final, x de tf, desejado no instante de tempo tf. Com isto surge o conceito de estado do sistema, que será ilustrado em alguns exemplos a seguir. E x, que é o estado do sistema, ele será igual ao Rn de Nair. Esse será o espaço do sistema de ordem n, onde n é a dimensão do espaço de estados, que é também a ordem do sistema. Perguntas até aqui ou nenhuma pergunta? Eu tenho que perguntar porque pode ser que caia a gravação, então de vez em quando vocês me dão um retorno se estão ouvindo. Tá tudo bem aí? Sim, Por tranquilo. enquanto, senhor. Então vamos aqui partir para alguns exemplos. Exemplo número 1, circuito elétrico. Nós temos aqui um circuito elétrico, circuito fechado. Esse, obviamente, um circuito fechado constituído de um indutor e de um resistor, né? Então, aqui um resistor de resistência 2 ohms e um indutor de indutância 1 Henry. Muito bem. E, obviamente, eu tenho aqui uma fonte, U de T. Então, veja bem, o que é exatamente isso aqui que está desenhado aqui? Alguém pode me dizer? Muito bem. Esse aqui é exatamente um modelo de um sistema de que natureza? Elétrica. Esse sistema de natureza elétrica, um sistema físico que está lá no laboratório, que pode ser, inclusive, aqui um circuito, a grosso modo, o circuito o circuito da energia elétrica aqui do seu carro, para acender o farol, por exemplo. Então, esse circuito está lá no laboratório, é um circuito, um sistema físico, e esse aqui é uma modelagem. Para fazer análise matemática, eu preciso do modelo. Então, U de T seria o meu controle, que é a entrada e a fonte de tensão. Nós temos aqui a participação exclusiva do meu cachorro, Tito, que resolveu aqui também participar da nossa aula. Muito bem. O de T será a entrada do sistema, também chamada de controle. É uma fonte de tensão. E eu vou eleger como saída desse sistema o output, a tensão no resistor. Certo? Então, é um sistema, porque eu tenho uma entrada e tenho uma saída aqui. A equação que descreve esse circuito, ela está dada aqui, ó. BI dt mais 2 vezes I de t igual U de t. Como é que eu obtenho essa equação aqui? Olha, eu aplico os meus conhecimentos da física da eletricidade a esse sistema que está aqui, é um circuito fechado, então, lei de Kirchhoff sobre tensões, eu aplico que a soma das tensões no circuito fechado é igual a zero, e a partir daí, a partir do conhecimento físico que eu tenho e do modelo, eu consigo chegar a esta equação, que é chamada equação de movimento,
É a equação que descreve o circuito. Descreve o que, na realidade? Como entrada, eu tenho U de T. E como saída? Como saída, eu tenho Y de T. E esta aqui seria a condição inicial. A corrente é uma equação que, na realidade, ela vai, depois de resolvida, ela vai fornecer esta função do tempo aqui, I de T, que nada mais que a corrente que está trafegando pelo circuito fechado. Então, dada uma função de entrada U de T, uma tensão, um perfil de tensão de entrada, obviamente, resolvendo essa equação, eu obterei uma função do tempo, que é I de T. Quando eu obtiver esta função do tempo, I de T, se eu substituir aqui no primeiro membro, obviamente tem que ser igual ao segundo tempo, aí ao segundo termo, aí eu encontrei a solução para esta equação diferencial de primeira ordem, que está aqui. Uma equação diferencial, ela tem infinitas soluções. Então, eu tenho que fornecer, juntamente com a equação diferencial, uma condição inicial. Está dada aqui a condição inicial, eu tenho que fixar a corrente, eu tenho que fornecer o valor da corrente no instante t igual a 0, e este valor é dado e será o I0. Sendo assim, com essas duas informações, é possível obter uma única função do tempo que resolve aquela expressão. Vamos definir o estado desse sistema. É um sistema elétrico, como já disse, dado por essa equação diferencial, primeira ordem. Vamos definir o estado desse sistema. Meu estado x de t vai ser definido como sendo a corrente I de t. Portanto, se no lugar de I de t, naquela expressão que está aqui para a equação diferencial, eu substituir por I de t por x de t, eu teria uma nova equação que seria x ponto de t igual a menos 2xt mais U de t. E esta condição inicial, em x de t0, eu tenho I0. O ponto em cima da variável significa o quê? Para nós aqui, a derivada em função, é uma derivada, né? Então, x ponto é a mesma coisa que dx dt. A saída desse sistema é exatamente y de t igual a 2 vezes xt. R vezes I, a saída desse sistema aqui, ó, é a tensão no resistor é R vezes I. Então, R vezes I, R sendo 2 ohms, vezes I de t, é exatamente Y de t. Nesse exemplo, o espaço de entrada é a dimensão 1. U é igual a R1, pois U de t pertence aos reais. E o espaço de saída também é de dimensão 1, porque Y de t igual a 2x de t pertence a Y maiúsculo, que é igual a R1. Então, temos aqui um exemplo onde o vetor, o espaço, ele tem uma dimensão, x de t igual a I de t. A entrada também tem uma dimensão, pertence aos reais, e a saída também pertence aos reais. Além disso, x de t pertence a x, que é o R1. Para cada t, isso é válido. Logo, o espaço de estado é de dimensão 1 também. Esse sistema é linear e, por isso, foi possível colocar na forma matricial. Como o sistema é linear, é possível colocá-lo nesta forma aqui. X ponto de t igual a vezes x mais b vezes u. Y de t igual a c vezes x de t, onde o a será igual a menos 2, o b será igual a 1 e o c será igual a 2. O problema de controle seria determinar que funções U de t aplicar na fonte de tensão, entrada do sistema, para conduzir esse sistema
de um estado inicial e zero no instante t0 para um estado final x de tf desejado no instante tf. Alguém tem dúvidas com relação a esse primeiro exemplo? Tranquilo. Pois não. Tranquilo. É simples. Eu não sei, eu Pode achei falar isso. mais alto, por favor? Sim, tá tranquilo o problema. Bem simples. Está tudo tranquilo, né? Então, vamos para frente. O segundo exemplo. Foguete lançado verticalmente. MID-T seria o controle. O foguete lançado verticalmente, o MID-T aqui seria o controle, a entrada. É chamado de empuxo, também é chamado de thrust em inglês. É um empuxo aplicado ao foguete. No momento que esse foguete, que os gases são acionados, isso gera um empuxo, que seria a nossa força externa, sendo aplicado ao foguete, e isso vai lançar o foguete verticalmente para cima. Para simplificar, vamos supor que o nosso foguete ele tem massa unitária, m igual a 1, e ausência de forças aerodinâmicas. Então, a equação que descreve o sistema é esta aqui, ó. x1, 2 pontos, de t igual μdt menos g. Obviamente, para partir do modelo e chegar nesta equação, que é chamada equação do sistema, ou equação de movimento, essa seria a palavra, o termo correto para essa equação de movimento. Obviamente, eu tenho que aplicar os conhecimentos da física na área da mecânica, mais especificamente da dinâmica. Eu tenho que saber a segunda lei de Newton, né? No caso aqui, força igual massa vezes aceleração. x1, a variável x1 é a altura vertical. Então, se x1 é a altura vertical, a derivada primeira x1 ponto é a velocidade do foguete, e a segunda derivada x1, 2 pontos, é a aceleração do foguete. Aceleração vezes a massa, que eu estou supondo que é igual a 1, ela é igual à somatória das forças na direção vertical. Quais são as forças? μdt para cima é um empuxo. É a única que eu considero aqui, além da força de gravidade, que puxa para baixo, por isso o sinal negativo. Aceleração gravitacional. A solução desta equação depende das condições iniciais. x1 em t0, que eu vou chamar de x10, que é a altura no instante t0. E x1 ponto em t0, que eu vou chamar de x20, que é a velocidade no instante t0. Por exemplo, se no instante t0 o foguete estiver ainda parado no solo, então x1 de t0 será 0. E x1 ponto de t0 também será 0. Definindo-se o estado do sistema como sendo x de t, composto de duas variáveis, a altura e a velocidade, x1 de t e x2 de t. Se t transposto, para indicar que, na realidade, x de t é um vetor coluna de dois elementos. O x2 de t aqui é igual exatamente a x1 ponto de t. Então, conhecendo essas informações, eu posso escrever, ao invés de uma equação diferencial aqui de segunda ordem, eu posso escrever duas equações diferenciais de primeira ordem. x1 ponto de t igual a x2, x2 ponto de t igual a menos g mais μ de t. As condições iniciais, x1 de t0
é igual a x1,0, x2 de t0 é igual a x2,0. E a equação diferencial de segunda ordem acima, 1.2, foi reduzida a um sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem, da mesma forma que no exemplo 1, acima escrevemos o estado na forma x ponto de t igual f, que depende de t, x de t e mi de t, onde x de t0 é igual a x0. No exemplo 1, lembra, depois eu vou explicar isso aqui, o texto com certeza vai explicar. No exemplo 1, como o sistema era linear, foi possível descrever nesta forma. X ponto de t é igual uma matriz A vezes x mais uma matriz B vezes U, e o y de t é igual matriz C vezes x de t. Quando o sistema é linear, é possível fazer isso. Mas no caso do foguete, não é possível fazer isso. Então, x ponto de t vai ser escrito uma função f, a função vetorial também, f, de duas componentes. Esta função f pode ser função de t, quando t aparece explicitamente, x de t e mi de t. Para x de t0 igual a x0, onde x0 é isso aqui, ó, é o x10 e x20 transposto. Note que o estado do sistema x de t, como foi definido acima, é o par posição velocidade no instante t. Como x de t é o estado pertence ao R2, para cada t a dimensão do espaço de estados é 2. Como o sistema não é linear, não foi possível colocar nessa forma, x ponto de t igual a x mais bu, com x0 igual a x0. Será necessário, para partir dessa designação aqui, que é uma designação não linear, para uma designação linear, eu tenho que linearizar o sistema para podermos colocá-los nesta forma. Então, para linearizar esse sistema, vamos redefinir o empuxo mi de t como um mi de t será igual a g mais um u de t. Então, estou linearizando o empuxo. Para isso, eu vou dizer que esse empuxo ele pode ser escrito como g, um valor constante da aceleração da gravidade, mais uma pequena variação em cima de g, para pequenos valores de u de t, ou seja, próximos de zero. Desta forma, mi de t representa pequenas variações em torno do valor g. Então, fazendo isso, 1.4 seria esta expressão aqui, torna-se esta expressão aqui, x.1 de t igual a x2 de t, x.2 de t igual a u de t, em x1 de t0 igual a x10 igual a 0, x2 de t0, x20 igual a 0, que está na forma 1.6, ou seja, está nessa forma 1.6 aqui, ó. x.t igual a x mais bu, x de 0 igual a x0. Onde essa matriz A agora vai ser essa matriz aqui, 0, 1, 0, 0, é uma matriz 2 por 2 quadrada. A matriz B será uma matriz 2 por 1, matriz coluna, 0, 1, e o x0 é o estado inicial, ele será x10, x20. Assim o sistema foi linearizado, que antes era escrito desta forma, não conseguiria escrevê-lo assim, e eu fazendo esta pequena mudança aqui, eu agora consigo escrever o sistema na forma linear,
onde A e B são dados por essas duas matrizes aqui. Problema de controle estuda as funções U de T que devemos aplicar para levar o sistema de um estado, isto é, de uma determinada posição e velocidade, no instante t0, para outro estado, isto é, outra posição e velocidade, no instante tf. A saída, observação desse sistema pode ser, por exemplo, a própria altura, x1 de t, e, portanto, y de t eu vou eleger como a altura. E se eu eleger a saída como altura, apenas a matriz C será essa matriz aqui, que tem uma linha e duas colunas, 1, 0, a matriz C. Da onde vem essa matriz C? Vem daqui, ó. Ó, tá vendo? Saída eu posso escrevê-la como uma matriz C multiplicada pelo estado. Neste caso, quando eu elejo a saída igual à altura, é assim que eu escrevo. Que tem essa forma, y de t igual a cx de t. Cx de t. Se além, eu posso eleger a saída como, por exemplo, não só a altura, mas também a velocidade. Posso fazer isso. Nesse caso, a minha matriz C seria a matriz 1, 1. Tudo bem aí, turma? Dá um sinal de vida aí. Sim, tudo certo. Então, vamos continuar. Estamos mais ou menos na metade desta primeira aula. Exemplo 3. Vamos dar esse exemplo 3 de um sistema massa-mola. Temos um carrinho M. Esse carrinho, eu posso exercer uma força externa nesse carrinho, que vai ser a minha entrada, meu input. U de T será o controle. Esse carrinho está preso ao aparelho através de uma mola, cuja constante elástica é K. O deslocamento, quando o de T for 0 e a mola não estiver aplicando nenhuma força ao carrinho, o deslocamento é 0. Eu vou considerar deslocamentos positivos do carrinho à direita dessa posição 0. A equação que descreve esse sistema é também, olha, sempre assim, partindo do modelo, usando o conhecimento que eu tenho da física, eu obtenho a equação de movimento. Então, novamente, estou aplicando aqui a segunda lei de Newton para obter a equação de movimento. Massa vezes a aceleração do carrinho, x1 é a posição, então x1, 2 pontos, é a aceleração, vai ser igual às forças que atuam no carrinho. Então, eu tenho a força externa, U de T, eu estou desconsiderando aqui o atrito das rodas do carrinho com o chão, então as forças que eu considero aqui são simplesmente a força externa, U de T, e a força que a mola exerce no carrinho. São as duas forças que existem, que são consideradas aqui. Todas as forças estão na direção horizontal. Forças na direção vertical não produzem movimento. Então, apenas vou estudar aqui a direção horizontal do carro. X1 de T, posição do carro no instante T. K, constante de elasticidade da mola. U de T, força aplicada. Tudo bem. As condições iniciais, imagino que em X1, que é a posição do carrinho no instante T0, é o X1 zero, e X1 ponto de T0 é o X2 zero.
Definimos x2 de t como sendo a velocidade do carrinho, x1 de t. Eu estou aqui definindo o meu estado será, então, na realidade, um estado de duas dimensões, x1 e x2. x1 de t é a posição do carro, x2 de t é a velocidade do carro. Novamente, então, eu posso, ao invés de escrever uma equação de segunda ordem, escrever duas equações de primeira ordem, x1 ponto de t igual a x2, x2 ponto de t igual a menos k, dividido por mx1 de t, mais 1 sobre mu de t, com as condições iniciais, x1 de t0, x1 zero, x2 de t0, x2 zero, que está novamente na forma 1.5, novamente está na forma 1.5, x ponto de t igual a f de t, x de t e u de t, um x de t0 igual a x0. Uma vez que 1.8 é linear, o que não ocorria com o exemplo 2, podemos também escrevê-las na forma 1.6, x ponto t igual a ax mais bu, x0 igual a x0. Onde A é dado por essa matriz 2 por 2, 0, 1, menos km, 0. B é dado por essa matriz com duas linhas e uma coluna. Ou seja, se as equações dinâmicas do sistema, neste caso 1.8, forem lineares, então o sistema pode ser reescrito na forma matricial 1.6. Como x de t igual a x1 de t, x2 de t pertencente ao R2, a dimensão do espaço de estado é 2. A saída do sistema pode ser, por exemplo, y de t igual a x1 de t, 1, 0, esta é a matriz C, vezes x de t, que tem a forma 1.7, ou seja, y de t igual a cx de t. Um outro exemplo que eu vou fornecer para vocês agora é o sistema carro com pêndulo. Muito bem, mais um exemplo. Tenho o carro, agora, de massa M maiúscula. Repare você que este carro, ele não tem atrito com o solo, ele também não está ligado à parede com uma mola, diferentemente do exemplo anterior, mas ele tem um pêndulo, né? Imagine esse pêndulo, ele tem uma haste inextensível e sem peso, e na ponta eu tenho um bulbo com a massa M. E essa haste, ela, por um instante de tempo qualquer, faz um ângulo θt com a vertical local. Estamos chamando de S de t, seria agora o deslocamento do carro na direção horizontal. U de t é nosso controle, a entrada é a força aplicada ao carro para controlar o movimento desse carro. Então, as equações que descrevem esse sistema são estas equações aqui. ms2 ponto de t igual a u de t mais f seno de θt. M de t2 de t2 de S mais L seno θt é igual a menos F seno de θt. M de T2 de L cosseno θt é igual a menos F cosseno θt mais mg. Eliminando-se F entre as equações 1,10 e 1,11, nós chegamos nessa equação 1.12. L θ2 ponto t mais g seno θt mais S2 ponto t cosseno de θt igual a zero.
eliminando-se f entre 1.9 e 1.10, esta aqui e esta, posso eliminar f. Assim como de 1.10 de 1.11, bom, eu também eliminei o f. Aí eu obtenho aqui uma nova expressão para u de t. Nessas duas novas equações, o F, que é uma força interna ao sistema, o que é o F? O F é exatamente a força na haste do carro, né? O carro aplica uma força F ao bulbo, assim como o bulbo aplica uma força igual e contrária ao carro. Então, é uma força interna ao sistema. Então, é por isso que foi possível eu eliminar esta força F das equações originais. Ela desapareceu. Portanto, temos duas equações diferenciais ordinárias não lineares. Está aqui, duas equações diferenciais ordinárias não lineares, 1,12 e 1,13. As condições iniciais são, imagina, S que é a posição do carrinho, S ponto que é a velocidade do carrinho, θ todas no instante t0, né? São condições iniciais, nós estamos vendo aqui. θ é a posição angular da haste do pêndulo e θ ponto é a velocidade angular da haste do pêndulo. Então, vamos designar essas condições iniciais de S10, S20, θ10, θ20, S10 sendo o deslocamento do carro no instante t0, S20 a velocidade do carro no instante t0, θ10 o ângulo do pêndulo com a vertical no instante t0 e θ20 a velocidade angular do pêndulo no instante t0. Então, definindo-se o estado x de t desta forma, x de t, o meu estado, será agora um estado que ele vai ser constituído, na realidade, de 4 variáveis escalares. S de t, que é a posição do carro, S ponto de t, que é a velocidade do carro, θ de t é o ângulo da haste, θ pontos de t é a velocidade angular da haste. Então, veja que o nosso estado agora, como tem 4 funções escalares, ele pertence ao R4. Pode-se facilmente escrever 1,12 e 1,13 na forma 1,5. 1,12 e 1,13. Está aqui, 1,12. Essas duas equações que sobraram, depois de extrair o F, eu posso escrever nesta forma. X ponto de t igual a Ft, x de t, u de t. Entretanto, nós iremos aproximar 1,12 e 1,13 por equações lineares, para podermos reescrever o sistema na forma matricial 1.6, ou seja, x ponto t igual a x mais bu, x de t0 igual a x0. Para escrever esse sistema nesse formato aqui, eu tenho que linearizar essas duas equações. E isso nós vamos fazer agora. Esse procedimento é denominado linearização do sistema. Assumindo-se ou considerando-se θt e θ ponto t pequenos, isto é, pequenos ângulos e pequenas velocidades angulares para o pêndulo, podemos desprezar os termos não lineares das equações 1,12 e 1,13. O seno de θ eu posso aproximar por θ, o cosseno de θ eu posso aproximar para 1, e o θ ponto ao quadrado eu posso aproximar para 0. E as equações 1,12 e 1,13 tornam-se as equações 1,14 e 1,15. L θ 2 ponto de t mais g θ de t mais S 2 ponto de t igual a 0. U de t é igual a m mais m multiplicado por S 2 ponto de t mais m vezes L multiplicado por θ 2 ponto de t. Agora, multiplicando-se 1,14 por m
e substituindo-se em 1.15, obtém-se 1.16 abaixo. Por outro lado, multiplicando-se 1.14 por m maiúsculo e substituindo-se em 1.15, obtém-se 1.17 abaixo. Então, qual seria? Seria essa aqui, 1.16 e 1.17. M maiúsculo, S2 ponto de T, menos mg θt igual a T. ml θ2 ponto de T, mais m g θ de T igual a menos U de T. Portanto, como S ponto de T igual a x2, θ ponto de T igual a x3 e θ de T igual a x4, podemos escrever as equações 1,16 e 1,17 acima, obtendo as equações 1,18 e 1,19 abaixo. M, x ponto 2 igual a mg x3 mais U. ml x ponto 4 igual a menos m mais m g x3 menos U. Então, pela definição de estado acima, obtém-se x.1 igual a s.t igual a x2 e x.3 igual a θ.t igual a x4. Logo, o sistema pode ser escrito nessas quatro equações diferenciais de primeira ordem: x.1 igual a x2, x.2 igual a mg dividido por m vezes x3, mais 1 sobre mu de t, x.3 igual a x4, x.4 igual a menos m mais m dividido por m vezes L, gx3, menos 1 sobre ml U, que está na forma x.t igual a x mais bu, com x de t0 igual a x0, onde este A aqui é dado por esta matriz aqui, que é uma matriz 4 por 4, onde a primeira linha é 0, 1, 0, 0, a segunda linha é 0, 0, mg sobre m, 0, terceira linha 0, 0, 0, 1, quarta linha 0, 0, menos m mais mg dividido por ml, 0. E a matriz B, essa matriz de 4 linhas e uma coluna, ela está aqui, é uma matriz que vai ser multiplicada pela entrada. Essa matriz A vai ser multiplicada pelo estado. Esta é a matriz B, 0, 1 sobre M, 0, menos 1 sobre ML. E, obviamente, X0 é a minha vetor de condições iniciais, S1, 0, S2, 0, θ1, 0, θ2, 0. E, claro, a dimensão do espaço de estado é 4. Observe que as equações em 1,20 ou 1,21, 1,20 ou 1,21, dessa forma, só são válidas para valores de x3 de t e x4 de t próximos de 0. Isto é, esse sistema foi linearizado nas componentes x3 e x4 em torno de 0. Suponha agora que pode-se medir S, deslocamento do carro, e θ, o ângulo do pêndulo a cada instante de t, mas não S ponto ou θ ponto. A saída y de t torna-se, portanto, supondo que eu só posso medir o deslocamento do carro e o ângulo, que eu não tenho como medir, por exemplo, a velocidade do carro e a velocidade angular da haste. Então, a minha saída, eu vou decretar a saída como seja a posição do carro, S de t, e o ângulo da haste, θ de t. Ou seja, a minha saída vai ser as componentes, a primeira componente e a terceira componente do vetor do estado. E, obviamente, se y de t tem que ser escrito em função do vetor de estado, a matriz C, para obter essa saída, terá que ser essa aqui, ó. A matriz de duas linhas, 4 colunas, a primeira linha é 1, 0, 0, 0, a segunda linha 0, 0, 1, 0. Nessa forma, y de t será escrito como c vezes x de t.
Neste exemplo, a linearização também podia ser vista como substituindo θ de t por x barra de t mais um x3 de t, θ ponto de t, x4 mais x4 de t, onde x3 barra igual a zero, x4 barra igual a zero, e ambos, x3 e x4, são pequenos valores, ou seja, próximos de zero. Ou seja, linearizar um sistema consiste em definir um ponto de operação e redefinir as variáveis não lineares como pequenas variações em torno deste ponto de operação. O sistema linearizado só é válido nas proximidades do ponto de operação. Para outras situações, torna-se necessário definir um novo ponto de operação e linearizar novamente o sistema. Mais um exemplo, acho que este é o último desta aula. Vocês estão aí ainda? Está todo mundo aí? Estão escutando o que eu estou dizendo? Sim. Sim. Tá bom, então vamos partir para este exemplo final aqui desta primeira aula. Estou considerando aqui um tanque de mistura. Um tanque de mistura, onde neste tanque existe um líquido que está sendo fornecido para esse tanque numa taxa μ1, o caudal do líquido, ou seja, a vazão do líquido 1, que está entrando neste tanque, é dado por μ1 de T, a vazão do líquido. Se for vazão volumétrica, é metros cúbicos por segundo. Suponha que esse líquido tenha uma concentração C1. E, obviamente, também está entrando neste tanque um segundo líquido. Há uma vazão μ2, metros cúbicos por segundo. E esse líquido tem uma concentração C2. Eu estou jogando o líquido 1, misturando com o líquido 2, aqui está um misturador, né? Obviamente, esse tanque vai ter um volume V de T. Obviamente, as concentrações dos líquidos são diferentes, mas quando eu misturo, o líquido resultante dessa mistura terá uma concentração C de T, que é uma mistura das duas concentrações. E eu tenho aqui uma portinhola no fundo do tanque, que vai, através dessa portinhola, eu estou vazando esse líquido da mistura a uma vazão neta de T. A vazão do líquido 2M2 de T, do líquido 1M1 de T, mas eu estou retirando esse líquido misturado com uma vazão neta de T. Outra coisa que eu preciso para resolver esse problema também é a altura do líquido no tanque, H de T, além do volume do líquido no tanque, que é V de T. Este tanque mistura o líquido 1 de concentração C1 constante com o líquido 2 de concentração C2 constante. μ de T é o fluxo ou caudal em metros cúbicos por segundo do líquido I no instante T, para I igual a 1 e 2. C de T é concentração do líquido no tanque, concentração do líquido na saída. Estou supondo que a concentração do líquido no tanque é igual à concentração do líquido na saída. V de T, volume líquido no tanque, que é dado pela área do tanque, S, vezes a altura do tanque, H de T. H de T, porque a altura do tanque, à medida que o líquido sai ou entra, a altura ela varia, sendo que a área do tanque não varia, mas a altura varia, ela é função do tempo. A altura do líquido no tanque é H de T.
S, área seccional do tanque. Esse sistema, ele é descrito por estas equações que nós estamos mostrando aqui. dV de t, a variação do volume no tempo, é igual a μ1 de t mais μ2 de t menos neta de t. A derivada do tempo do produto CT-VT é igual a C1 μ1 de t mais C2 μ2 de t menos CT neta t. Assim como nos outros exemplos, aqui está o modelo do nosso sistema. Esse sistema, qual seria a natureza desse sistema, hein? Vou deixar para vocês pensarem aí. A natureza do sistema, para saber a natureza do sistema, eu analiso quais são as variáveis de entrada e saída. Por exemplo, no sistema mecânico, as variáveis de entrada e saída são posição, velocidade, torque, força, etc. Sistema elétrico, as variáveis de entrada e saída são tensão, corrente e assim por diante. Então, o sistema elétrico tem essas variáveis. Bom, e aqui? Vou deixar para vocês pensarem. Conhecendo o modelo, aplicando o conhecimento de física que você tem, obviamente você vai obter aqui as equações do movimento do sistema. É sempre assim. No caso aqui, talvez hidráulica, né? Conhecimento de hidráulica. O fluxo caudal de saída neta pode ser expresso dessa forma aqui. Neta de T é K vezes raiz quadrada da altura. Obviamente, eu terei mais vazão quanto eu tiver mais altura. E sendo a altura o volume dividido pela área, onde que há uma constante experimental. Então, não é uma equação empírica que você consegue determinar a vazão de saída, usando para isso a altura do líquido no tanque. Uma equação conhecida já na hidráulica. Bom, portanto, 1.17 torna-se dV dt menos K, que multiplica a raiz quadrada de Vt dividido por S, mais μ de t mais μ2 de t. ddt CT-VT igual a menos C de TK, que multiplica a raiz quadrada de VT sobre S, mais C1 μ1 mais C2 μ2. Neste ponto, nós poderíamos definir o estado x de t e a entrada U de t da seguinte maneira. X de t é o estado como sendo o volume, V de t e C de t seria a concentração na saída pertencente ao Rn, onde n é igual a 2. E U de t seria μ1 de t e μ2 de t, são as concentrações de entrada pertencente ao Rm, no caso m igual a 2. Lembrando que entrada, nós temos sempre, com um sistema de múltiplas entradas, eu digo que eu tenho m entradas, no caso M2 aqui, e um estado de um sistema, geralmente, ele é n-dimensional, e, obviamente, como eu tenho duas dimensões aqui do estado, o n igual a 2. Então, escrever o sistema na forma 1.5, x.t é igual a f de t, x de t e u de t. No entanto, semelhantemente ao exemplo 4, nós iremos linearizar as equações em 1.24 acima e escrevemos o sistema na forma matricial 1.6, na forma x.t, ax mais bu, xt0 igual a x0. Vamos, então, linearizar as equações 1.24. No exemplo 4, o sistema foi linearizado em relação a duas componentes do estado em torno de zero. Aqui nós iremos linearizar 1.24 com relação a μ1 de t, μ2 de t
neta de T, V de T e C de T, em torno dos valores nominais. Então, vamos linearizar em 24 em torno dos valores nominais de Mi1, Mi2, neta, V de T e C de T. Os valores nominais são esses: Mi1 barra, Mi2 barra, neta barra, V barra e C barra. E verificação das consistências. Então, você vai ter que substituir esses valores aqui na equação anterior aí e descobrir aqui a equação 1.25. Dado Mi1 barra M2 barra, fluxo ao caudal estacionário de entrada, essas equações podem ser resolvidas para neta barra, V barra e C barra. Agora vamos assumir apenas pequenas variações do regime estacionário e definir, a partir dos valores nominais, né? Valores nominais são esses. Eu vou definir que o meu sistema agora são oscilações, pequenas oscilações em torno desses valores nominais. E essas oscilações são x1 de t, x2 de t, a entrada 1 de t e o 2 de t, e a saída y de t, como sendo exatamente essas variações do regime estacionário. Isso é, Mi1 de t é igual a Mi1 barra mais o 1 de t, Mi2 de t é igual a Mi2 barra mais o 2 de t, Vt é V barra mais x1 de t, Ct é C barra mais x2 de t, e neta de t é igual a N barra mais y1 de t. Dessa forma, x1 de t, x1 ponto de t igual a menos k sobre 2v barra, raiz quadrada de v barra dividido por s, vezes x1 de t, mais o 1 de t, o 2 de t. X ponto 2 de t vezes v barra, mais c barra x1 de t, igual a menos c barra k sobre 2v barra, raiz quadrada de v barra sobre s, x1 de t, menos k, raiz quadrada de v barra s, v barra sobre s, x2 de t, mais c1 de t, mais c2, o 2 de t. Usando a terceira equação em 1.25, obtemos x1 ponto de t igual a menos meio é a neta barra dividido por v barra x1 de t, mais 1 de t, mais o 2 de t. x2 ponto de t, v barra, mais c barra, x1 ponto de t, igual a menos 1 sobre 2 c barra, que multiplica n barra dividido por v barra, vezes x1 de t, menos n barra, x2 de t, mais c1, o 1 de t, mais c2, o 2 de t. Definindo o θ como sendo v barra sobre n barra, que é exatamente o tempo para esvaziar o tanque com volume v barra e o fluxo caudal de saída n barra, aí nós eliminando x1 ponto de t na segunda equação de 1,26 acima, então obtém-se x ponto de t, que é igual ao vetor com os componentes x1 ponto de t, x2 ponto de t, é igual a matriz A vezes o vetor de estado x, que é matriz A sendo esta aqui, vetor de estado sendo este, mais a matriz B, sendo esta matriz B aqui, vezes o vetor de entradas U. Ou seja, x ponto de t igual a x de t, mais b u de t. Sendo que a matriz A, essa matriz aqui, 2 por 2, menos 1 sobre 2 θ, 0. Na segunda linha, 0 menos 1 sobre θ. E a matriz B, esta 2 por 2 também, na primeira linha, 1, na segunda linha, C1 menos C barra sobre V barra,
C2 menos C barra sobre V barra. As condições iniciais são dadas por x1, 0, que é V0 menos V barra, x2, 0, C0 menos C barra, e a saída completa é y de t, y1 de t, x2 de t, onde y de t já foi definida, acima y2 de t igual x2 de t. Isto é, ao invés de considerarmos a saída como sendo o fluxo de saída neta t e a concentração c de t, nós tomamos as variações destes com respeito aos valores nominais neta barra e c barra. Portanto, y de t é igual a esta matriz C, 1 sobre 2 θ, 0, 0, 1 vezes x de t, que tem a forma y de t, cx de t. Muito bem, mostra a carinha aí do pessoal, está todo mundo aí ainda? Estamos aqui, professor. Sim, estamos aqui. Ótimo. Então, olá, como é que vai? Kelly? Gabriel? Olá, tudo bem? Quem mais que está aí? Paulo, tô aqui. Paulo, Gabriel está aí também. Tudo bem com vocês? Também. Esta foi a primeira Tudo bem. aula, tá bom? Então, nós vamos dar alguns minutos. Daqui a pouco a gente inicia a segunda aula, tá ótimo? 5 minutinhos para tomar uma aguinha. Ok? Professor. Beleza. Ok, professor. E a gente retorna. Tchau, até daqui a pouco.